Olá, alunos, sejam bem-vindos aqui à minha casa, um estúdio novo do Tabroa. Vamos à nossa aula de Física 2. Toca a vinhetinha aí. Nós estamos na revisão, faltou falar sobre o que é campo visual de espelho plano. Isso aqui é o material que está na sua apostila, né? Mas vocês já sabem, ó. Lembra da aula passada? Para a gente ver o campo visual de um objeto em relação ao espelho, ó, aqui olha que interessante, o espelho, né? Lembra, ó, prolongo, faço uma linha a 90 graus, pego a mesma distância, e aí, olha, interessante, do meu ponto conjugado a O, eu vou traçar duas linhas, uma no limite, numa ponta do espelho, e a outra na outra ponta do espelho. Toda essa área é o campo visual do observador. Lembrando que se houver algum obstáculo aqui, eu tenho que achar o conjugado dele, porque ele vai atrapalhar a imagem, né? Se eu tiver uma parede aqui barrando ele de observar o espelho, a minha parede conjugada também vai barrar as linhas de chegarem ao espelho. Tranquilo, né? Fácil. Belezinha. Então vamos fazer alguns exercícios. Nossa apostila, os exercícios adicionais, Enem. A sombra de uma pessoa que tem 1,80 metros de altura mede 60 centímetros. Então eu tenho um cara de 1,80 e eu com uma sombra de 60 centímetros. No mesmo momento, ao seu lado, a sombra projetada de um poste, a sombra mede 2 metros. Se mais tarde a sombra do poste diminui 50 centímetros, a sombra da pessoa passou a medir A. Bem, eu fiz um desenho aqui, procurei na internet, né? Ó, a pessoa está aqui e a sombra dela está aqui, né? Então, nesse caso, a altura da pessoa mede 1,80 e a sombra mede 60 centímetros. Vamos deixar tudo em metros? 0,6 metros. Muito bom, tio. Agora eu rabisquei a mulher aqui, que é o poste, tá? Poste e a sombra do poste. Como está no mesmo dia, então esse ângulo aqui é o mesmo que esse, certo? Semelhança de triângulos, professor? Semelhança de triângulos. Olha que interessante. Então a sombra vai ser 2 metros e a minha altura é X. Serve para exercício? Não. Ó, pessoal, o que é importante é o seguinte. Se essa sombra diminuir 2,5 centímetros, então ela vai mudar o ângulo. Aqui vai mudar o ângulo também. E vai ser proporcional. Olha que interessante. Pela semelhança de triângulos, então, x dividido por 1,80 vai ser igual a 2 dividido por 0,6. Pá, beleza? Não quero x, eu quero o h. Então, ó, vai ser proporcional também. 2 metros menos meio vai ser proporcional à altura h. Certo? Porque ó, conforme ele for diminuindo, esse aqui for diminuindo, esse também vai diminuindo proporcionalmente. Então vamos lá, agora é conta, né?
Faço multiplicação em cruz, todo mundo já sabe. 2H vai ser 2 menos meio, 1,5, vezes 0,6. Então, meu H, 1,5 vezes 0,6, todo mundo sabe, né? 6 vezes 5, 30, com 3, 6 mais 3, 9. Duas casas, 0,9 dividido por 2, resultado 0,45 metros ou 45 centímetros. Resposta letra B. Olha, é assim que eu quero que faça exercício na tarefa, hein? Passo a passo, bonitinho, belezinha. Mais um exercício. Exercício 98. Observa-se que, estando o sol a pino, a sombra projetada numa nuvem no solo tem a mesma forma e tamanho da própria nuvem. Então, a sombra é o mesmo tamanho da nuvem. Isso ocorre em consequência do fato dos raios solares serem, qual é a característica? Baixa frequência. Os raios solares não são nem de baixa frequência e não tem nada a ver com a resposta da pergunta. Item B. Então, ó, do jeito que eu quero, ó. Item A. Por que o item A não serve? Porque não tem a ver com a pergunta e os raios solares não são considerados de alta frequência. Lembra o espectro? Amplitude? Eles são praticamente paralelos? Puxa, professor, essa é a resposta certa. Eles são praticamente... Se a gente considerar o tamanho do Sol com o tamanho da Terra, os raios eles vêm paralelos, bonitinho. Aqui, olha, tem até uma figurinha bonitinha, olha que belezinha. Esse aqui é o tamanho do Sol. Se o tamanho do Sol foi esse, é o tamanho da Terra, uma bolinha pequenininha. Então os raios vêm paralelo, certo? Fácil. Letra C. Convergentes para o mesmo ponto. Meu Deus do céu. Gente, imagina vocês convergirem todos os raios do Sol num ponto só. Isso vai causar um problema. Eu tinha vontade, mas na época, quando eu era pequeno, eu não tinha aquelas lupas. Tem gente que usa aquelas lupas para queimar formiga. Com os raios do Sol, você converge o raio do Sol num ponto, queima papel, tem gente que gosta de queimar formiga, sei lá, né? Pessoal, cada coisa. Então, se eles convergessem, teríamos muito problema. Esse ponto seria muito quente. Letra D e E. Pouco numerosos e muito numerosos. Não importa a quantidade de raios solares. É lógico que eles são muito numerosos. Mas isso não faz com que a sombra seja... A sombra da nuvem seja igual à nuvem. Tá? Você ter poucos raios, você vai ter uma sombra também. Menos intensa, mas vai ter também. Né? Olha que legal, esse exercício da Unesp é muito fácil, muito legal. Em uma aula de dança, uma bailarina está na frente do espelho plano, a uma distância de 1,5. Então aqui está a bailarina, 1,5 de distância. E a professora mais alta que a aluna encontra-se atrás da aluna, 0,7 metros. Pô, esse desenho mata o exercício. Determine a distância entre a professora e a imagem da aluna. Bem, a professora está aqui, a imagem da aluna está aqui. É só somar, né, gente? 0,7 mais 1,5 mais 1,5. 3 mais 0,7, 3,7 metros. Só isso, professor? Só. Física é muito fácil. Adoro física por causa disso. Construa a figura indicando o traço de luz partindo da bailarina e reflete no espelho e coincide com os olhos da professora. Então, ó, os olhos da professora vão na bailarina, na cabecinha da bailarina, né? Ó, eu pego o ponto B e aí traço uma reta aqui, ó. Então vem da cabeça e vai para os olhos. Mesma coisa o pezinho, ó. Eu pego o meu objeto. Então, ó, do pé eu marco aqui, né? Ó, marco do olhinho até o pé objeto, aonde bater no espelho, eu traço até o pé. E aí eu faço o contrário, lembra? Método japonês, ó. O raio ele vem e volta. Eu sempre faço ao contrário. Esse aqui, ó, tá pronto. Quando você consegue visualizar isso, fica muito fácil. 102, FUVEST. Opa, esse já dá mais um trabalhinho, mas também é tranquilo. O telêmetro de superposição é um instrumento óptico de concepção simples, que no passado foi muito utilizado em câmeras fotográficas e em aparelhos de medição de distâncias. Uma representação esquemática está aqui,
O espelho semi-transparente E1 está posicionado a 45 graus em relação à linha de visão horizontal AB. O espelho E2 pode ser girado com precisão em torno de um eixo perpendicular à figura, passando por C, variando-se o ângulo beta, deixa eu variar esse ângulo aqui, né, entre E2 e horizontal. Deseja-se determinar a distância AB do objeto no local ao ponto B do instrumento. Tudo bem. Mas primeiro, ele quer desenhe na figura com linhas cheias os raios que, partindo do objeto que está em B, atingem o olho do observador, atravessa o espelho E1 e o outro que é refletido de E2 no ponto C. Suponha que ambos cheguem ao olho do observador paralelos e superpostos. Então, beleza, tá tranquilo. Ó. Um raio vai de B, é sempre transparente, passa por B', passa por A, chega no olho. Facinho. O segundo, eu saio de B, vou até C, reflito em A. Mostra aí, tio, como é que é. Ó, esse daqui, vou até o espelho C, reflito em A e volto para E1. Fácil, muito fácil, professor. Item B. Desenhe com linhas tracejadas o trajeto aproximado de um raio de luz que parte de B'. Opa! Ó, gente, se aqui ele vai fazer 90 graus, aqui ele vai passar um pouquinho antes, tá? Então ele vai passar um pouquinho antes, deixa eu ver se eu consegui fazer isso, ó, vai passar um pouquinho antes e vai bater um pouquinho antes de A, para chegar no olho. Ele não vai chegar paralelo, tá? Ele tem um pequeno ângulo, um desviozinho. Também é fácil, professor, tranquilo. E agora, vamos determinar o ângulo alfa. Opa, vamos fazer o desenho aqui, tio. Ó, ele quer esse ângulo não é alfa, é θ. Tá? Ele quer esse ângulo, considerando que o beta foi ajustado a 44 graus. Ó, pessoal, presta atenção aqui, ó. Se ele é 44 graus, quantos graus tem dessa linha aqui até C e da linha C até A? 90 graus, certo? 90 menos 44, 46. Como o ângulo tem que ser igual, então aqui 46. Do outro lado, 46 também. Lembra? Tem que ser perpendicular. Então, ó, o 46 é porque 44 mais 46 tem que dar 90 graus, porque tem que ser perpendicular. E se eu sei que esse espelho é plano, é uma reta, então eu sei o valor de alfa. 46 mais 46 mais alfa é igual a 180. Tá? Somos 2, 92, jogo subtraindo, 180 menos 92, 88 graus. Então o valor de alfa é 88 graus. Pessoal, aqui nós temos um triângulo retângulo. 90, 88 e eu quero saber exatamente o que ele pediu, o ângulo. Então, 180 mais 90 mais alfa é o meu ângulo. Só que esse ângulo é 88. Opa, 88 menos 90, então 88 menos 180 dá 92. 92 menos 90, 2 graus. Resolvemos o exercício. Item C. 2 graus só, né? Pouquinho, né? Agora, se ele diz que o AC, ó, AC aqui vale 10 centímetros, ele quer saber o valor de AB, a distância de A até B. Vamos lá, gente. Ó, eu tenho, como ele deu aqui 88, eu não tenho 44 e 22, eu tenho 88, então eu só posso usar esse ângulo alfa, não posso usar esse ângulo θ. Tá? Eu tenho um cateto, ele disse que um cateto é 10, e eu preciso saber o outro cateto. Professor, tangente. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto, desculpa, aqui é AB, né? AB sobre cateto adjacente, 10. Só que eu não tenho a tangente, eu tenho seno e cosseno. Fácil, tangente é seno sobre cosseno. Olha que legal. E aqui é AB, tá? Aí eu tenho o seno, que é 0,99, tenho o cosseno 0,03. Tá aqui, ó. Aqui é AB. Faço a multiplicação em cruz.
0,3 vezes C, 0,99 vezes 10. Todo mundo sabe, né? 0,99 vezes 10, 9,9. O 0,3 está multiplicando, vai passar dividindo. Todo mundo sabe fazer essa conta aqui, ó. Se eu dividir 9,9 por 3, dá 33. Eu tenho que mudar duas casas. Então, duas casas. Então, vai dar 330. 330 centímetros ou 3,3 metros. Facinho. Então, continho aqui, feio. E a B, né? Vai descer. Meu maluco. 7,5. Uma garota, para observar seu penteado, coloca-se em frente a um espelho plano na parede, situada a 40 centímetros de uma flor presa atrás de seus cabelos. Então, 40 centímetros está o espelho e a flor presa. Buscando uma visão melhor do arranjo flor no cabelo, ela segura com uma das mãos um pequeno espelho atrás da cabeça 15 centímetros. Né? 15 centímetros. Tenho o meu conjugado da flor e tenho o meu conjugado aqui, ó. Só que é o conjugado dessa flor, certo? Ó. Porque esse é o reflexo desse e esse é o reflexo desse. Tá? Fácil. Você conseguiu visualizar a figura? Agora, difícil errar, hein? A menor distância entre a flor e a sua imagem, vista pela garota no espelho na parede. Então, objeto, espelho imagem, 40 centímetros mais 70, 110. 110 centímetros é a resposta certa. Letra D, muito fácil. Fácil demais. 106. Uma pessoa deseja usar o espelho plano vertical a partir do chão para ver-se no corpo, de corpo inteiro, desde a cabeça até os pés. Qual é a altura do espelho? Lembra? Ó, a gente fez essa figura, lembra? Metade. Né? Ó, até o olho é metade, o tamanho do espelho é metade da pessoa. Então, ele deve ser pelo menos igual à altura da pessoa. Ela vai conseguir se ver mais, né? Se a altura do espelho, como é que ela vai se ver, né? Vai olhar para cima e ver só o teto. Então não, né, gente? Nós sabemos que deve ser pelo menos a metade. B, deve ser pelo menos igual a metade da altura da pessoa, né? Fácil, né? Certinho, beleza, maravilha. D, depende da distância da pessoa-objeto. Distância da pessoa-objeto. Todo mundo está careca de saber que a distância não tem a ver com a altura, né? Beleza? Depende da altura da pessoa e da sua distância ao espelho. Distância ao espelho. Putz, está vendo tão bem, da altura da pessoa, beleza, mas distância do espelho. Não, tá errado, né? Distância não tem nada a ver. Neutro determinativo exterior, não, o D está certo, então aí está errada. Esses exercícios são para quarta-feira da próxima semana, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, dá uma olhada, vê os exercícios. Se tiver alguma dúvida, nesta quarta-feira eu vou estar online, eu vou ver qual é o melhor jeito para nós estarmos online. Provavelmente tem resolver um encontro, né? E se vocês tiverem alguma dúvida desses exercícios e da aula de hoje, eu vou estar online para vocês tirarem as dúvidas. Por favor, não deixem para quarta-feira, tá? Tenta dar uma olhada nesses exercícios entre segunda e terça, porque aí vocês podem tirar as dúvidas. Ok, gente? Fiquem com Deus e que essa pandemia acabe logo para a gente poder se encontrar novamente.